Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver esse problema aqui, super tradicional. Eu vou resolvê-lo de duas maneiras, tá? Uma maneira genérica que vai servir para você aplicar a ideia em qualquer exercício desse assunto, e uma outra maneira mais rápida, só que específica para esse problema, tá ok? Então, vou pedir para você pausar, dar uma lida que eu já vou começar a resolução. Pessoal, vamos lá. O que eu sempre oriento meus alunos a fazer quando pegam um exercício desse conteúdo é sempre ler o problema em primeira pessoa. Ou seja, imagina realmente que você está participando do problema. Como assim? Ele fala, um grupo de 50 pessoas, você tem que se imaginar como sendo uma dessas 50 pessoas. E ler o problema como se você estivesse realmente passando por essa situação. Isso faz toda a diferença para você começar a pensar como que resolve o problema. Beleza? Outra dica que eu dou, super importante, é que nesses problemas desse assunto você precisa identificar duas coisas que você não conhece desse problema. Tá? Nós vamos chamar uma de X e outra de Y. Então eu queria que você pensasse um pouquinho e me falasse quais são as duas coisas que você não conhece para esse problema. E é sempre bom você escrever isso aqui no início. Beleza? Uma delas, aqui que eu vou chamar de X, é o valor total da festa. Ele falou isso no problema? Não falou. Mas você concorda que isso é uma informação importante para quem está organizando uma festa, por exemplo? Então a gente não sabe o valor total da festa. Outra coisa que a gente não sabe, que eu vou chamar de Y, é quanto cada um pagou. Quanto cada um pagou. Eu vou colocar aqui até mais específico quanto cada um pagou no início, tá? Porque depois eles alteram, cada um tem que pagar R$7 a mais. Então eu vou colocar o Y como sendo quanto cada um pagou no início. Tranquilo? Então beleza. Já identifiquei as duas coisas que eu não sei, chamei uma de X e uma de Y. O próximo passo é achar uma equação que relaciona o X com o Y. E aí é realmente, gente, isso é pura interpretação, tá? Então, olha aqui. Fala-se que eles fizeram um orçamento para fazer a festa, se ele dividir entre elas em cotas iguais, ou seja, cada um vai pagar o mesmo tanto. Verificou-se ao final que para arcar com todas as despesas faltavam R$510. O que isso quer dizer? Bom, vamos escrever uma equação. A primeira equação, pensando assim, como que a gente pode calcular o valor total dessa festa? Veja bem, tinha 50 pessoas, cada uma pagou Y reais e ficou faltando 510. Como vai ser o valor total dessa festa então? Vai ser 50 pessoas multiplicado pelo tanto que cada um pagou, ou seja, 50Y, mais o que ficou faltando, foram os R$510. Tranquilo? Vê se você consegue compreender essa primeira equação. Estou te falando que o valor da festa é 50 vezes o valor que cada um pagou, mais os 510, que é o que ficou faltando. Aí depois entraram 5 pessoas novas no grupo. A festa ela foi dividida por 55 pessoas agora e cada uma dessas 50 pessoas que já estavam antes, eles pagaram R$7 a mais. Então, gente, interpreta isso comigo. A hora que você tinha, vou escrever aqui até como se fosse um rascunho, tá? Para não ficar misturado. Quando a gente tinha 55 pessoas, são essas 5 que chegaram por último, elas estão inclusas aqui. O que aconteceu? Essas 5 que chegaram, vamos separar esse grupo aqui nas 50 que já estavam e nas 5 que chegaram por último. Essas 50 pessoas, elas já tinham pago Y reais. Estava aqui, ó, que era quanto cada um pagou no início. Só que aqui no enunciado fala que cada uma delas precisou pagar R$7 a mais no final. Então as 50 que estavam no início, elas pagaram Y e depois elas pagaram mais 7. E essas 5 pessoas, quanto que elas pagaram? Aqui está falando que todo mundo pagou exatamente o mesmo tanto.
Tá falando aqui, ó, no acerto foi decidido que a despesa total seria dividida em partes iguais. Ou seja, essas 5 pessoas pagaram o mesmo tanto que o pessoal de cima, que foi Y mais 7. Qual que é a diferença disso daqui? A diferença é a seguinte: as 50 pessoas que estavam no início, elas pagaram Y reais primeiro e depois elas pagaram mais 7. Essas 5 que chegaram por último, elas pagaram de uma vez o Y mais 7, tá? Porque falou que foi a mesma quantidade que todo mundo pagou. Então, se as primeiras pagaram ao todo o Y mais 7, essas 5 que chegaram por último pagaram o mesmo tanto, tá? Então, como que eu posso escrever uma equação agora que relaciona o valor total da festa com quanto cada um pagou? O valor total da festa agora, pensando nas 55 pessoas, é 55 pessoas multiplicado por quanto cada uma pagou. Cada uma pagou quanto? Y mais 7. Então fica 55 vezes Y mais 7. Tranquilo? Nos dois casos, a ideia é: o valor da festa é quantidade de pessoas vezes quanto cada uma pagou. Quantidade de pessoas vezes quanto cada um pagou, ficou faltando 510, por isso que eu somei. Quantidade de pessoas vezes quanto cada uma pagou. Tá? Então assim, não era simples ter essa sacada, viu? Que todo mundo ia pagar Y mais 7, que a gente já faz isso aqui de uma vez. Tranquilo? Nosso problema é resolver esse sistema aqui. Como que a gente resolve? Você está vendo que o X já está isolado aqui nas duas? Se isso daqui é igual a X e isso daqui é igual a X, obviamente essas duas coisas aqui são iguais. Tranquilo? Então eu vou ter que 55 vezes Y mais 7 é igual a 50Y mais 510. Vamos resolver isso aqui? Distribui 55Y mais 55 vezes 7 dá 385, é igual a 50Y mais 510. Passo 50Y para cá, trocando o sinal. 55Y menos 50Y, 5Y. Passo 385 para cá. 510 menos 385 dá 125. Portanto, o valor que cada um pagou no início foi 125 dividido por 5, que dá R$25. Essa aqui é a resposta? Óbvio que não. Ele está perguntando o valor da cota calculada no acerto final. Esses R$25 é quanto cada um pagou no início. Eles não tiveram que pagar mais 7. Então 25 mais 7, cada um então pagou R$32. Tranquilo? Isso aqui é uma maneira de fazer, usando o sistema. Agora tem uma outra maneira que dá para fazer também. Vou fazer aqui embaixo. A outra maneira de pensar nesse problema é pensar na seguinte questão: estavam faltando R$510. De onde saíram esses R$510? De onde saíram os R$510? Vamos fazer uma conta aqui, ó. Ver se você vai acompanhar comigo. Esses R$510, eles saíram de onde? Das 50 pessoas que estavam aqui no início, cada um pagou mais 7. Então, do pessoal que estava aqui no início, 50 vezes 7, 350. Então, o pessoal que estava lá no início, eles pagaram R$350 para completar o que estava faltando. Mas, e o restante que ficou faltando aqui foi o que cada uma das 5 pessoas que entraram por último pagou. Então, mais 5 vezes P, por exemplo. Sendo P o quanto que cada uma pessoa que entrou no final pagou.
Vê se você concorda comigo. Então esse 500 reais aqui, ele saiu de onde? 350, que foi 7 reais de cada uma das 50 pessoas que estavam no início, mais 5 vezes quanto que cada uma das 5 últimas pagaram para participar da festa. Esse P aqui, ele representa o quê? Quanto que cada um pagou dos 5 últimos que entraram, beleza? Vamos resolver essa conta aqui. Passo 350 para o outro lado subtraindo, isso vai dar 160 é igual a 5P. Passa o 5 dividindo, 160 dividido por 5 dá 32. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse pessoal que entrou por último pagou 32 reais. Falou que todo mundo pagou o mesmo tanto, não quer dizer que todo mundo de fato pagou 32 reais para participar dessa festa. Tranquilo? Seria um jeito muito mais rápido para resolver esse problema. Valeu, obrigado e até mais.